Olá pessoal, dentro ainda do capítulo de escolha do teste estatístico, da parte de estatística inferencial, eu quero apresentar para vocês aqui, agora, a nossa gota vai ser um tutorial muito interessante para a gente fazer a nossa escolha do teste estatístico mais apropriado para análise dos nossos dados. As orientações para a utilização desse tutorial estão publicadas no Dental Press Journal of Orthodontics, que eu já apresentei para vocês no vídeo anterior, o QR Code, onde vocês podem baixar todo esse tutorial. Vamos ver como é que ele funciona. Bem, inicialmente você tem uma página aqui, onde são orientações do tutorial, para que ele serve, qual é a finalidade dele. Esse material foi desenvolvido com alunas minhas de pós-graduação, do programa de pós-graduação em odontologia da Universidade Federal do Pará. E aqui vocês vão ver ainda, esse material vai ficar disponível para vocês na nossa página. Vocês vão ver todos os tutoriais para baixar, por exemplo, esse artigo, o programa Jamov, que é um programa que a gente vai utilizar muito nas nossas análises, o programa Biostat, uma página da internet que é o Varsa, que também realiza testes estatísticos, e o GPower, que é um programa que nós utilizamos para fazermos cálculo amostral, que vai ser também tema de vídeos futuros. Bem, você deve utilizar esse tutorial, é uma apresentação no PowerPoint, muito simples. Você deve utilizar no modo apresentação de slide. Bem, em seguida vai aparecer uma tela que vai perguntar a você o que é que você deseja fazer. Tá? Então, existe um menu aqui para cada aspecto, que já é mais ou menos aquela questão do qual é o objetivo da sua análise. Você quer analisar a distribuição de dados, você quer comparar grupos, você quer fazer associação, análise de associação entre variáveis, análise de erro de método, e temos até um menu de escolha do gráfico. A gente vai voltar nele quando a gente trabalhar a parte de estatística descritiva para seleção de gráficos e tabelas. Então, vamos supor que eu tenho uma pesquisa que eu estou comparando a altura de homens e mulheres e eu quero saber, para executar uma análise, como a altura é uma medida quantitativa, eu preciso examinar o tipo de distribuição de dados. E esse é o primeiro passo que eu vou executar. Então, em seguida, vai surgir uma tela que vai nos remeter aos testes que nós podemos utilizar para fazer a análise de normalidade de dados. Existem vários testes, mas o que mais utilizado é o teste Shapiro-Wilk, mas ele tem um problema, quer dizer, se você tiver uma amostra muito grande, ele fica muito sensível. Então, nesse caso, se você realmente precisar testar a normalidade e tiver amostras maiores, use o teste Kolmogorov de Smirnov. Embora, lembre-se, nós já citamos isso no vídeo sobre distribuição de dados, testes T e análise de variância, ou seja, estatísticas paramétricas, elas são muito fortes, elas são robustas quando nós temos um N maior que 30. Então, talvez não haja necessidade de fazer essa análise de normalidade. Bem, aí é onde eu vou encontrar esse teste dentro dos programas que a gente está propondo vocês utilizar. Então, se você quiser o caminho para achar o teste de normalidade, a análise de normalidade no Biostat está aqui, e para o Jamov está aqui. Vamos clicar aqui no Jamov e vamos até lá. Então, eu cliquei lá no Jamov, e apareceu aqui o caminho. Você vai no Jamov em exploração, descriptive, que seria estatística descritiva, e você desmarca as opções e clica aqui, existe normalidade Shapiro-Wilk, o teste então vai dar o resultado da análise. Bem, vamos supor agora que eu estou já chequei a normalidade, o pressuposto de normalidade ele ocorreu, ele foi assumido, e agora então eu quero comparar a altura de homens e mulheres conforme relatei na nossa pesquisa. Então, se eu quero comparar grupos, eu vou escolher esse menu aqui, vou clicar em cima dessa gota comparar grupos. Em seguida, então, eu vou chegar até uma tela que pergunta, estou comparando grupos,
comparando amostras, que tipo de dados você tem, né? Qual é a escala de mensuração do seu dado, e você tem que escolher entre quantitativo ou qualitativo, ordinal ou nominal. E ainda temos aqui alguns exemplos do que seriam esses dados ordinais, por exemplo, suave, moderado, severo, nominal, sexo masculino ou feminino, e o dado numérico é aquele que já me dá um número conforme nós vimos anteriormente. Então, eu tenho altura, comprimento e peso. Se eu vou comparar a altura de homens e mulheres, vou clicar nessa gota, né? E então eu vou examinar a diferença, vou chegar ao teste que vai examinar a diferença de altura entre homens e mulheres, que será a nossa próxima tela. Bem, na próxima tela, a pergunta é quantos grupos, ou seja, quantas amostras você tem. Se eu estou comparando homens e mulheres, eu tenho 2 amostras, então vou clicar aqui em cima do número 2. Comparando a altura de homens e mulheres, né, de 2 grupos, portanto. E aí a próxima pergunta é, suas amostras são pareadas ou dependentes, né? Pareadas ou dependentes, lembra quando o dado é coletado do mesmo indivíduo. Tem aqui a informação abaixo, né? E é claro que homens são diferentes de mulheres, não compõem o mesmo grupo, portanto, eu vou responder que não. Vou clicar aqui em não. Bem, a tela seguinte vai me levar ao teste que eu devo utilizar para comparar a altura de homens e mulheres, que é o teste T independente. Então, o teste T independente ele é utilizado para a gente comparar 2 médias, 2 grupos, né? Levando em consideração que os dados têm uma distribuição aproximadamente normal. Vamos supor que, de repente, você não observou ou observou que os seus dados não cumprem os pressupostos de normalidade. Nesse caso, então, você vai clicar em distribuição não normal, aqui nessa gota do lado. Repete-se a pergunta, as amostras são pareadas ou dependentes, né? Como são grupos independentes, você vai responder não. E em seguida nós temos a resposta do teste, então, que é o teste de Mann-Whitney, que é o teste que a gente utiliza para comparar 2 médias, né, 2 grupos que nós avaliamos através de uma medida quantitativa, sendo esses grupos independentes. Aqui vocês vão observar também que nós temos todos os caminhos, né, para como executar esses testes nos pacotes estatísticos que a gente está indicando a vocês. Vamos clicar aqui no Jamov, então, para chegar até como executar o teste de Mann-Whitney pelo Jamov. Então, nós iremos aqui em análise, teste T, né? E temos os testes T independentes, porque o Mann-Whitney é uma espécie, um tipo de teste T. E a gente vai marcar aqui embaixo, ó, Mann-Whitney, que é o teste não paramétrico, aquele teste quando você tem 2 grupos com distribuição não normal. E vejam que esse é o mesmo caminho que a gente utiliza quando a gente vai fazer o teste T independente, né? Nesse caso, apenas se for o teste e nós tivermos distribuição normal nas amostras, nós vamos selecionar aqui o teste T de Student. E o teste de Welch nós vamos utilizar quando a gente tem distribuição normal, 2 grupos, porém nós temos heterogeneidade das variâncias. As variâncias foram desiguais entre os grupos, no caso aqui, homens e mulheres. Então é isso, pessoal. Esse é o nosso tutorial para a escolha do teste estatístico, muito simples de ser utilizado, né? Se você já conhece todas aquelas escadas que nós vimos para a escolha, né? Qual é o objetivo da sua análise, que tipo de variável você tem, se ele tem distribuição normal ou não, e quantos grupos amostrais você tem, e se esses grupos são pareados ou se eles são independentes. Se você souber isso, muito facilmente você chega ao teste estatístico, e nós temos também no tutorial todo o caminho para você executar esse teste através de programas de softwares gratuitos. Então, até a próxima aula, onde a gente vai continuar falando sobre comparações, testes para comparações de 2 grupos. Um abraço e até mais.